hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, tomem o vosso assento. Eu estou gravando esta pregação, irei transmiti-la pelo meu canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Também fico feliz que você está gastando o seu tempo para ver esse conteúdo. Eu sempre peço para vocês, de maneira muito caritativa, os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha, porque quem compartilha evangeliza. E pode ter uma alma aí que está sem fazer nada e pode chegar uma palavra de consolo, de esperança para ela por causa da sua tarefa bem executada por meio da internet, que é o compartilhamento. Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de comentar com vocês aqui sobre a virtude da esperança. Quando se fala a virtude da esperança, o que vem na cabeça de vocês? Porque todo mundo fala, tenha esperança. E muitas vezes eu não sei se o que falamos nós entendemos. Um analfabetismo funcional muitas vezes toma conta da nossa vida, até mesmo nas coisas da fé. Então, quando a gente fala esperança, o que significa a esperança cristã? Alguém quer dar um palpite aqui? Quer falar alguma coisa? Não desistir, esperar, otimismo, crer. Gente, vamos lá, estamos todo mundo aprendendo junto aqui, hein? Alguém quer dar mais algum palpite? Crer, esperar, otimismo. Eu vou começar aqui trazendo para vocês, então, uma citação do Catecismo da Igreja Católica. A esperança cristã, ela está intrinsecamente ligada ao desejo da eternidade e à salvação da alma. Diferente de um mero otimismo terreno, esta virtude teologal, quando nós falamos isso, é algo que só Deus pode conceder ao coração do homem. Então isso daqui é muito bom nós entendermos por quê? Porque as 3 virtudes teologais apresentadas por São Paulo em 1 Coríntios 13 são quais? Fé, esperança e caridade. Eu não obtenho a fé, mesmo se eu estudar um livro de 10.000 páginas, se Deus, na sua bondade infinita, não me conceder. Nem a fé, nem a esperança, nem a caridade. Então essa virtude, ela é infundida em nós por uma grande misericórdia de Deus. Nos orienta para o fim último da pessoa humana. A vida eterna em comunhão com Deus. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1817. A esperança é a virtude teologal pelo qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. E aí nós olhamos um pouco para a nossa sociedade. Aproximando-se um tempo tão diabólico, tão satânico como o carnaval, e aí nós perguntamos, perdeu-se a esperança? Em muitas almas, sim. Jesus chegou e disse para a irmã Amália que os demônios saem do inferno nesse tempo de carnaval, que o coração de Jesus ele é transpassado novamente, que muitas pessoas e muitos jovens perdem a pureza, e não tem absolutamente nada a ver com o tempo que Jesus falou sobre isso, com o que nós vivemos hoje, de um desregramento moral inconcebível, eu acredito, para uma Santa Teresinha. Acho que eles nem preveram que isso aconteceria, sei lá, na humanidade. E ainda Jesus diz que muitas almas são condenadas ao inferno. Por causa do quê? Por causa do grande cometimento de pecados de impureza, que são pecados que vão contra o 6º mandamento da lei de Deus. Os pecados que vão contra o 6º mandamento da lei de Deus, ele pode de um olhar impuro, o pecado da masturbação,
uma relação sexual antes do casamento, a homossexualidade, tantas coisas assim. E isso é cometido a céu aberto no carnaval de uma maneira muito diabólica. E por que nós devemos nos questionar sobre a questão da esperança? Porque a esperança, ela me dá a convicção de que existe um céu, embora eu não o veja. Essa virtude teologal que Deus infunde na minha alma, eu creio firmemente dentro de mim que existe um paraíso. Só que se eu creio firmemente dentro de mim que existe um paraíso, e eu sei que o pecado seria o agente impeditivo para que eu conseguisse tal graça, qual deve ser o comportamento de uma pessoa que tem a esperança? Deve ser ter uma repulsa enorme pelo pecado. Então, por exemplo, tem uma santa na igreja chamada Santa Ágata de Roma, que o imperador, na época, ficou enamorado de Santa Ágata, e ele era um homem todo poderoso, e ele chegou para ela e a intimou, sem possibilidade de dizer não, que ele queria tê-la como esposa. E Ágata chega e diz, Anderson, eu já sou casada. E o imperador já pensando, eu vou pegar a faca e vou cortar o pescoço. Quem que é o seu esposo? Aí ela mencionou que ela era casada com Jesus porque ela tinha uma vida consagrada. Ah, é o Deus dos cristãos. Ah, falou, você não está entendendo. Eu quero você como minha esposa. Ela falou, não, eu sou consagrada a Jesus, eu sou toda dele. Bom, se você não casar comigo, eu vou pedir que todos os homens do meu reino te violentem sexualmente. O imperador, uma quantidade de súditos, o que essa santa iria passar sendo violentada seria uma tragédia. Ela falou, que pena. Eu tenho muita pena disso acontecer porque eu ia te mostrar algo secreto que eu tenho. O que é esse algo secreto? Ah, eu recebi aí, Santa Ágata disse, um óleo poderoso, um olhinho, que qualquer parte do seu corpo que você passar, ele vai ficar tão enrijecido que se você manda os seus súditos para uma guerra, qualquer espada que vier contra o braço dele, que tiver passado esse óleo, quebra a espada, mas o braço do seu guerreiro permanece intacto. Não, mas cadê esse olhinho? Eu quero ver. Ela foi lá pegar o olhinho e quando foi dar para ele, falou, calma. Antes, eu quero que você faça um teste comigo. Eu vou passar aqui no meu pescoço, você vem com a espada e decepa. A sua espada, você vai ver o que vai acontecer com ela. Ela passou e veio ele. O que aconteceu com a cabeça de Santa Ágata? Ela rolou no chão na hora. Aí você pensa, poxa, aquela mulher ia ter todo o conforto do mundo, nunca ia passar privação financeira, ia ser servida por todos, admirada, ora, a esposa do imperador. Mas nada seduziu aquela mulher. Por quê? Porque o coração dela já tinha um dono. E Mateus capítulo 6, verso 21 vai dizer, aonde está o teu coração tem o teu tesouro, que é Jesus. E ela sabia o prêmio que nosso Senhor Jesus Cristo iria conceder para ela mediante a perseverança dela. São Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,5, nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Coroado aonde? Coroado com uma coroa de glória porque você perseverou até o final e você ganhou a coroa da salvação eterna. Só que você tem uma luta. Você vai ter obstáculos. Vai ter a tentação, vai ter provas, vai ter o inferno, vai ter o demônio, vai ter um monte de coisas e que vai vir contra a sua vida. E aí na provação você vai mostrar o que é ter esperança. Nesse sentido, Santa Ágata demonstrou de maneira clara, eu prefiro ter a cabeça cortada, eu renuncio todos os bens deste mundo, por quê? Porque nada se compara com o céu.
E uma coisa que nós conversamos até aqui hoje na porta da escola, eu acho isso daí muito lindo, gente. Santo Tomás de Aquino, sem dúvida alguma, é um dos homens mais sábios da igreja. A ponto de Jesus elogiá-lo pelos seus escritos: escrevestes bem sobre mim, Tomás. Um homem com uma capacidade intelectual que é chamado de doutor angélico. Então é uma sabedoria muito grande. E Santo Tomás, ele estava escrevendo um artigo da Suma Teológica sobre o céu. E sabe o que aconteceu? Ele teve uma visão mística, arrebatado, sobre a ponta do trono de Deus. Ele teve uma visão da ponta do trono de Deus. E quando ele volta, ele queima todos os seus escritos. Depois dessa experiência, ele não ousou escrever mais nada. Estava próximo da morte também. E ele disse: tudo o que eu escrevi é palha perto do que eu vi. E aí você pega lá 1 Coríntios 2,9, São Paulo dizendo: ah, meus irmãos, o coração humano do homem, a mente jamais imaginou, o coração do homem jamais pensou, o ouvido jamais ouviu, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É impossível um homem, em uma linguagem, explicar o que é o céu. Porque o céu, a essência do céu é a presença de Deus. E Santo Tomás de Aquino dizia para nós que é mais fácil você explicar o que Deus não é do que aquilo é que Deus é. Mas o que leva os santos a ter desejo de uma coisa com uma convicção de maneira inabalável, sem nunca ter visto? Um teólogo dominicano chamado Garrigou Lagrange, ele vai dizer que o germe de eternidade, ele brota em nosso interior por uma vida íntima de união com Deus. Então a alma que ela persevera na oração, que ela é disciplinada, que ela busca mesmo, e que ela chega num grau de oração de união com Deus, o que acontece? Ela começa a viver alguns tipos de experiência de um gozo tal na alma dela, mas de um gozo tal na alma dela, que ela sabe, nenhum apetite sensível pode me dar isso, nenhum dinheiro do mundo pode dar isso, nenhum prazer do mundo pode dar isso. E por que Deus faz isso? Para a pessoa perseverar naquilo que ele tem para a alma. E essa pessoa, ela ama tanto a Jesus, ela é tão enamorada de Jesus, ela tem tanta vontade disso, que São Paulo chegava a dizer o quê? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas sobre morte, a maioria tem medo. Mas Santa Teresa d'Ávila dizia: morro porque não morro. São Paulo chamava a morte de lucro. Por quê? Porque ele iria receber o grande desejo que a esperança colocou no coração dele. Tem um céu para você habitar por toda a eternidade. Então, por isso que ele dizia em Romanos 8,18, eu tenho para mim, olha que coisa mais bonita a sabedoria de São Paulo, eu tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. E quem está dizendo isso é um homem que, se você pega o relato do sofrimento de Paulo, quando ele chegava e dizia, em 2 Coríntios 12, do relato dele, falando das vezes que ele tomou, como que diz a Sagrada Escritura, 40 menos uma pancada dos judeus. Por que os judeus tinham medo de dar a 40ª pancada? Porque os caras tinham medo que na 40ª a pessoa morresse. Ele ficava de tal maneira, machucado, sangrando, com hematomas, que aquilo seria o suficiente para causar o quê numa pessoa comum sem esperança? Um pânico de evangelizar. Aí São Paulo vai para o mar, e o que acontece com ele? Naufraga, fica agarrado a um pedaço de madeira, combate por fora, temores por dentro, traição dos irmãos da própria igreja, perseguição até por leão, ele coloca lá em 2 Coríntios 12. Aí você fala assim, o que faz esse homem, depois de tanto sofrimento, perseverar? É isso, ele deu a resposta. Eu tenho para mim que o sofrimento da presença não tem comparação. E é nisso
que deve morar dentro do nosso coração quando as adversidades baterem. Eu lembro de um dia que a minha mãe veio chorando. Ela me abraçava com lágrimas abundantes e ela falava assim para mim: tem que existir um paraíso, filho, porque a vida aqui não é fácil. Não, não é. Não é fácil. Quando Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette, que nós comemoramos Lourdes no dia 11, ela disse o quê? Não vos prometo alegria nesta vida. Vocês conseguem me escutar sem microfone? Consegue? Ah, então tá ótimo. Não vos prometo alegria nesta vida. E aí você vai vendo a vida de qualquer santo, gente. É humilhação, é perseguição, é carestia, é fome, é prisão. Por quanto tempo que o cardeal Vantuan ficou preso pelos comunistas, gente? Acho que foi 15 anos. Aí, desculpa, alguém sabe da história do cardeal Vantuan? Que prenderam ele celebrava a missa numa palma da mão. É uma história mais linda do mundo. Ele contou essa história num livro chamado 5 Pães e 2 Peixes, que ele ficou trancado por 15 anos numa cela escura. E ele tem um outro livro chamado Testemunhas da Esperança. O que faz uma pessoa suportar tudo isso se não for a convicção, gente, que Deus insere na nossa interioridade que existe um céu? E aí vai dizer o quê? A Sagrada Escritura em Mateus 11:12. O céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam, gente. Eu quero de qualquer jeito salvar a minha alma. Olha para o carnaval. Eu fiz um vídeo sobre o carnaval, coloquei no meu canal. E eu senti um pesar no meu coração, porque sendo que o carnaval transpassa o coração de Jesus, leva as almas para o inferno, eu acho que a Igreja Católica do Brasil deveria fazer uma campanha inteira. A CNBB, os bispos, os padres, os religiosos, deveria ter vigília de jejum, procissão com o Santíssimo Sacramento, mas os padres catar uma fúria contra o inferno e pregar contra o carnaval como um espírito de São João Batista, denunciando, falando contra, sendo jogado, doado camisinha com dinheiro do governo público, dinheiro dos nossos impostos, para se proteger. Tem um médico que eu sigo, o Dr. Rubens, a gente vai lançar um livro dele em agosto, ele explicando que uma jovem chegou para ele, desesperada, que estava lá com o exame da AIDS, para saber se era isso mesmo, mas ela falou, a minha relação sexual é com camisinha. Não, filha, você está infectada pela AIDS. Ele explicou para ela como que o poro do látex da camisinha é menor do que o vírus da AIDS. E aí também, né, se proteja pela camisinha, então bota a camisinha no seu corpo, entra no fogo do inferno para ver se resiste às chamas que Satanás preparou para os impuros. E aí deveria ser pregado isso, para proteger as almas, para que as pessoas entendam a gravidade do pecado, para não dar brecha. E sinceramente, o que eu vou falar pode ser até meio radical, mas eu acho que os católicos não deveriam nem desfrutar de viagem no carnaval. Eu acho que os católicos deveriam fazer o que Jesus pediu para a irmã Amália, ficar recolhido em oração, em adoração, rezar e fazer penitência, para que venha menos castigos para o mundo nesses dias. E aí o que a gente percebe? Parece que a esperança não mora mais no coração das pessoas. Por quê? Porque há um indiferentismo com o pecado. E é justamente a luta dos santos contra o pecado, por causa da virtude da esperança, para não cometer, fugindo do pecado, lutando contra o pecado, sofrendo um martírio, vivendo de tudo. Tem uma história muito linda, que tem um santo chamado Dióscoro, São Dióscoro, que uma mulher queria ter Dióscoro para desfrutar dos apetites sensíveis com ele. A mulher amarrou Dióscoro com uma corda, e quando ela foi para cima para tentar relação sexual com ele, ele deu uma mordida na língua e cuspiu na cara da mulher. Poxa, o menino preferiu perder a língua do que ofender a Deus. Pô, você imagina aquele menino quando chegar no paraíso, o tipo de abraço que ele vai receber de Jesus? Aí você vai lá para Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ainda não tem de ser existido até o sangue na luta contra o pecado. A pessoa que tem esperança, ela fala assim, Senhor, me dá força. Ela reconhece o nada dela, Mário. Ela sabe que ela é fraca. Mas justamente porque ela sabe que ela é fraca, ela vai para o sacrário, ela reza, ela busca leitura espiritual.
E por falar em leitura espiritual, vocês aí do YouTube, viu? Não se esqueçam não que vocês acompanham o meu canal. Vocês estão dando moleza, hein? Sermão Quaresmal de São Francisco de Sales vai ganhar de brinde o devocionário. Eu vou deixar o link para vocês, hein? Não perca. Não, estamos no começo da quaresma. Não enrola não, leva isso daqui, que isso daqui é ouro. Leitura espiritual, entender as coisas da fé. Gente, o mundo parece que perdeu de fato a esperança. E nós devemos pedi-la a nosso Senhor em abundância. E olha a Sagrada Escritura, trechos maravilhosos sobre a esperança. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. É para o céu a esperança. É o mesmo São Paulo que vai dizer isso daqui em Colossenses, fala da esperança do céu. Qual que é a admoestação para a comunidade de Filipe? Filipenses 2,12. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Tem algo muito, muito, muito forte que vos espera. E aí uma palavra que o Padre Jonas dizia que eu acho muito bonita, que ficou muito conhecida, né? Aguenta firme. Aguenta firme. São Timóteo estava sendo devorado na cal viva, foi imerso na cal viva, né? A pele dele começou a derreter, fica imaginando só o sofrimento desse homem, o grito atroz, a tortura. Aí chegou um anjo, levantou a cabeça de São Timóteo e fala: Timóteo, o paraíso te espera. E uma das alegrias, gente, no nosso coração, de sermos católicos, é que nós temos uma galeria de santos que dão exemplos de esperança. Eu acho muito bonito São Felipe Neri. O filme dele, nossa, se vocês puderem assistir o filme de São Felipe Neri, não sei, alguém já assistiu aqui? Eu fiquei muito emocionado porque o São Felipe Neri é um santo que ele transmite uma doçura e uma bondade muito grande. E aí teve gente que criticou o filme falando que ele parecia meio bonachão, mas eu achei muito o olhar daquele homem, a bondade dele, a paciência daquele homem, mas a questão que ele pegava os jovens e cantava sobre o paraíso, né? Paraíso, eu prefiro o paraíso. E ele mesmo dizia, né? Quem não procura salvar a sua alma é um louco. Olha o que ele dizia. E ainda dizia que deveria ser construído hospícios para as pessoas que não procuram salvar a sua alma. Porque o mesmo desejo que a pessoa tem que ter da eternidade na virtude da esperança, ela tem que ter o temor de ir para o inferno. Só que Santo Agostinho dizia o quê? É melhor fazer uma visita no inferno em vida que depois dela. A meditação sobre essas verdades vai gerando no nosso coração a realidade da palavra revelada de Jesus na Escritura e na sua igreja. E aí por isso que a pessoa que tem esperança, ela é ligeira. Por quê? Porque quando vem a proposta do pecado, vigia. Vai ter consequência. Ah, mas depois eu me confesso. Cuidado. Porque dependendo de como for, se habitua com o pecado, eu não estou falando que não tem que depois de uma queda. Mas essa força dessa resistência que devemos lutar. Olha que coisa mais linda. Vai dizer aqui Tito. É uma carta de São Paulo bem pequena, mas que eu amo ela. E principalmente essa parte aqui. Eu amo muito essa parte de Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, ensinando-nos ao quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Esse mundo, ele é devorador de alma, gente. Esse mundo é mentiroso. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. O que acontece com uma alma dessa? Ela fica toda cega, ela não tem discernimento para mais nada. O mundo, ele é corruptor, ele é tenebroso, ele é terrível. E a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando o quê? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que a gente faz? Aguarda. 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 O quê? A esperança da salvação. E aí eu preciso estar alinhado
com a vida na graça para poder ter o prêmio. E aí Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer o quê? Meu povo, procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém pode ver a Deus. Quem tem esperança luta pela santidade. Pois na esperança fomos salvos, vai dizer Romanos capítulo 8, do versículo 24 a 25. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Olha que coisa linda aqui, ó. Viu? Não é esperança. Porque quem espera o que já vê, vai dizer São Paulo. Eu já vi. Já não é mais esperança. Eu vi o céu. Não, que entrou lá já era. Eu vi. Mas se esperamos o que não vemos, aguardamo-lo com paciência. E qual que, na raiz etimológica da palavra paciência, o que significa a palavra paciência? Sofrer. Agora, uma coisa é real, gente. Santa Teresa d'Ávila apareceu uma monja depois da morte dela e disse: olha que coisa linda isso daqui, hein? Isso daqui é um ensinamento bonito. Porque o Concílio de Florença ele vai dizer que é um herege. Pega isso daqui. É um herege quem diz que todo mundo habita no mesmo lugar no céu. Ou seja, eu vou lá no céu, vou estar no mesmo lugar que o Padre Pio, que São João da Cruz, que Santa Teresinha. Imagina! João capítulo 14, versículo 1. Não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Versículo 2. Na casa do meu pai há o quê? Muitas moradas. Não seria justo uma pessoa que viveu uma vida de santidade, tortura, sofrimento, herdar a mesma glória do céu de uma pessoa que passou raspando no último fio da vida dele. E aí vai dizer aqui o quê? Esta paciência desse sofrimento, ela vai fazer o quê? Ela vai dar um grau de glória maior para nós, porque Santa Teresa disse quando ela apareceu a uma monja, se eu soubesse que o sofrimento tinha um peso de glória assim, eu pediria a Deus para voltar e sofrer todos os tormentos do mundo na minha carne. É muito difícil a gente entender isso daqui na nossa realidade corpórea e preso a este mundo. É no plano espiritual que o véu fica desvelado, aí a pessoa vai ver, putz, esse daqui é o prêmio que eu vou ganhar por ter abraçado a cruz? E aí o que acontece com São Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu? O que um homem desse diz? Gálatas 2,19, eu estou preso à cruz de Cristo. Gálatas 6,14, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 5,14, os que são desejos Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Quando uma pessoa aproxima e entende isso, ela abraça melhor o sofrimento. Eu fui no Padre Eugênio, que é um padre milagroso. Conhece ele? Padre lá de São Paulo, inclusive estou indo esse final de semana pregar um retiro lá no mosteiro dele. O homem é do milagre cabuloso mesmo. Ave Maria, exorcista, do milagre mesmo. Tipo revelação, tipo do Padre Pio. Tem uma mulher aqui na missa dele lá chamada Maria Aparecida Coelho. Tem uma foto aí na sua bolsa de uma criança com uma doença aqui nessa região do estômago. Ela tá com uma asinha de anjo, um tênis all-star. Traz a foto dela aqui, levanta que ela está sendo curada pela intercessão de Nossa Senhora. E depois a menina foi curada do câncer mesmo. O homem é tremendo. Aí eu fui lá visitar ele. Fui lá pedir para ele rezar por mim. E aí ele estava andando meio ruim, todo torto. Aí eu falei, padre, o que está acontecendo aí? Ele falou, fizeram uma cirurgia errada, colocaram um pino errado na minha coluna e eu sofro dor 24 horas por dia. Eu falei, padre, mas você toma medicação, tal. Ele falou, não. Eu falei, por quê, padre? Ele falou, porque precisa sofrer alguma coisa para entrar no paraíso. Eu fiquei com vergonha, porque eu, mesmo depois da cirurgia, eu tô vivendo muitas dores ainda, bastante dor, e vivo de remédios. Só que também ele já tá velho, né? Eu tenho 5 filhos, para trabalhar desse jeito aqui nem dá. Não tem condições de trabalhar se não usar remédio. A mente nem funciona. Mas naquele momento ali eu vi um homem maduro. Resignado. Gente, isso é uma paciência muito heróica. Porque, gente, o tempo com o sofrimento, ele demora, ele não passa. Se o cara vai vivendo tal, quanto tempo que eu ainda vou ter que viver nesse corpo preso a essa dor? Mas por que ele suporta, gente? É porque tem uma esperança
arraigada. Quando o pau estiver quebrando na sua vida, quando a tortura tiver, carestia financeira, tentação do demônio, abandono, traição de amigo, tristeza interior, seja lá o que for, lembra do paraíso e pede para Jesus na oração. Fala assim: Jesus, por favor, inflama minha alma com a graça da esperança, a fim de que eu resista às intempéries dessa vida e persevere até o final. Por quê? Porque São José Maria Escrivá dizia, meus irmãos, começar é para muitos, perseverar é para santos. Tem que ter ânimo. O grupo tem que terminar que horas mesmo, antes? É 9h30, Sérgio? É? Eu não... Agora é o quê? É 9 horas, né? Ô Mário, quanto tempo que eu já tô falando? Vê ali pra mim, por favor, querido. Hã? Tá. Aplicações práticas como o desejo de eternidade. Vamos ver as orientações. Reorientação dos valores. A esperança do céu nos ajuda a relativizar os bens terrenos e a valorizar mais os bens espirituais. Eu já citei, onde tiver o vosso coração está o vosso tesouro. A gente não vê uma busca frenética dos homens por bens terrenos? Por exemplo, eu trabalho com internet, com Instagram, tem equipe de marketing que nos ajuda, beleza, a gente tem que trabalhar, tem que levantar dinheiro, pagar conta, tal, que eu não sei o que lá. Mas como eu estou inserido nesse mundo, eu sei o que acontece nos bastidores disso. Gente, o que eu já vi de católico sendo enrolado pela serpente infernal e começando a andar nesse desejo de só ganhar grana, e vamos produzir conteúdo, e vamos fazer evento, mas com uma final, só dinheiro. Você vê que essa pessoa ela perde o brilho, ela perde a graça, a vida espiritual já não tem. Eu conheço vários desses que foram devidamente engolidos pelo demônio, no sentido do que os bens terrenos foram tão prazerosos para essa alma, dinheiro, carro, viagem, status, que eu não sei o que lá. O que aconteceu? Nem passa pela antecâmara do cérebro dessa pessoa sobre a eternidade. Ela nem chega esse pensamento na alma dela. Por quê? Porque a alma dela está corrompida pelos bens terrenos. E isso é uma tentação que vem para todos. É pecaminoso a prosperidade? De jeito maneiro. São Gregório Magno vai dizer que os mais beneficiados por Deus na terra são os ricos. Mas para que serve a riqueza? Para repartir com o próximo. São João Crisóstomo detonava no sermão dele contra os ricos. E você aí que tem torneira de ouro na sua casa e o pobre passando fome. Você que tem aí 6 cobertores por fio, o outro morrendo. Esse rico, ele vai pagar um preço no inferno, porque Jesus mostrou a parábola do Lázaro e do rico. O homem estava lá queimando no fogo do inferno, porque um coração mesquinho, apegado, compaixão pelos outros. Ah, irmão, Deus nunca põe a mão no bolso para ajudar nada. Essa pessoa, o que Santo Antônio dizia sobre o avarento? A única coisa boa que um avarento faz na vida é morrer. O coração do cara é congelado, aí os bens terrenos vai tomando tanta força, a pessoa não tem esperança mais nenhuma. Que pensar no céu? A gente tem que sempre fazer um exame de consciência. Eu sou o Senhor das criaturas. Eu domino a criatura. Se eu tenho dinheiro, eu tenho um Deus que me ensina a administrar. Por quê? Porque os valores do reino me levam a ter prudência e discernimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. É assim. Não é pecado. O pai de Santa Teresinha era próspero. Mas na semana ele comia pão seco para fazer jejum e dar bom exemplo para a família. A riqueza não levou São Luís Martin para o inferno, levou para o céu, mas era um homem desprendido. Perseverança nas tribulações. A perspectiva da eternidade nos ajuda a suportar as dificuldades temporais. Já falei sobre isso daí também, já fui adiantando os tópicos. Domingo, eu estava na cama. Eu comecei a sentir uma dor tão grande que eu falei assim, o que me resta aqui é começar a gritar. Mas queimava, ardia.
Eu tive que sair do meu convívio familiar. E naquele momento me veio uma frase de São João da Cruz. Quando estiveres murmurando ou queixando-se da sua vida, olhe para o crucifixo e cala-te. E naquele momento eu pensei, isso daqui vai acabar. O que eu não posso fazer é me enrolar numa amizade íntima com o pecado. Por quê? Porque eu desejo o paraíso. Me dê força para suportar, Jesus. Vamos seguindo. É isso que ajuda você. Gente, por que você acha que as pessoas espanam? Por que você acha que as pessoas se suicidam? Por que você acha que as pessoas vivem atrás de remédio? É porque não tem esperança mais. Esse é o fruto de uma sociedade que virou as costas para Deus. Gente, vai fazer um estudo. O Anderson é psicólogo. Vai fazer um estudo de 200 anos atrás se as pessoas estavam tão malucas como hoje. É claro que não. O Whindersson Nunes, um youtuber famoso, está internado em uma clínica psiquiátrica com a conta cheia de milhões, com quantas mulheres que ele quiser para ter relação sexual, com o dinheiro que ele quiser para fazer a viagem que ele quiser, e foi se internar. Por quê? Porque ele pode ter 100 milhões, mas quem não tem a graça de Deus é o homem mais pobre deste mundo. Conta piada, muito bem falado, Anderson. Conta piada, faz todo mundo rir. Eu gosto dele, cara. Um menino que veio pobre lá do Piauí. Mas quando eu comecei, aí começa a tatuar todo o corpo, aí tatua não sei o que lá. Cara, é tanto dinheiro, tanta coisa que ele não sabe mais o que faz. E aí o cara tem tanto dinheiro, só vive desilusão amorosa. Pô, cara, eu tô passando dificuldade, com dor física. Cara, mas quando eu chego em casa, tá lá minha esposa maravilhosa, linda, cheirosa, tenho 5 filhos. Mas que tristeza nada na minha casa, eu sou o homem mais feliz da minha vida. Eu não trocaria a minha vida pela vida dele. De jeito nenhum. Porque a paz que eu tenho no meu coração e a esperança, só Cristo ressuscitado pode me concedê-la. Eu garanto para você, nós somos muito mais ricos do que ele, porque nós temos o maior tesouro do mundo. Viver como peregrinos. A esperança da eternidade nos lembra que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Vai dizer São 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Gente, a nossa pátria não é aqui não. Nós somos cidadão do céu. Eu estou aqui de passagem. Jesus me trouxe para cá para que eu pudesse glorificar o Pai, ser sal da terra, luz do mundo, vai cessar. Eu tenho que entender uma coisa, eu estou em uma viagem curtíssima. Isso que é bonito na vida dos santos. Santa Teresinha diz o quê? A minha vida é um brevíssimo segundo. Ela entendeu isso daqui. O que você está fazendo aqui na Terra? Eu estou dando uma viagem. Por quê? Porque o meu lugar é o céu. É o paraíso. Só vim aqui num tempo tribuloso para testemunhar a Cristo, para pregar sobre Nossa Senhora, para ter os meus filhos e educá-los para o céu. É para isso só. Mas eu sou um peregrino aqui. Tem uma passagem muito bonita na vida de Santo Agostinho, quando ele fez uma pregação sobre o paraíso. O Santo Agostinho pregando, eu não sei como que deveria ser esse negócio, deveria ser a coisa mais louca do mundo. Cara, imagina Santo Agostinho pregando, velho. Falou assim que quando Santo Agostinho falou sobre o paraíso, unanimemente a plateia gritou, basta-te terra! Que delícia! E São Paulo da Cruz estava conversando com Jesus e Jesus disse para ele, Paulo, no paraíso, tu não vai me amar como um amigo ama um amigo, mas tu vai me amar como um fogo incandescente num ferro. Nós vamos estar intimamente unidos no amor. E São Paulo da Cruz foi um dos maiores místicos da Santa Igreja Católica. O que aquele homem sofreu? Cara, eu leio o livro dele lá, Caçador de Alma, eu tenho lá na editora, é uma coisa de louco. Mas o que Jesus disse para ele? Vai acabar. Vigilância espiritual. Jesus nos exorta, vigiai por quê? Pois não sabeis o dia nem a hora. Ele nos convida-nos a viver em constante preparação para o encontro definido com ele. A gente não sabe nem o dia nem a hora, ele não fala, você vai morrer tal hora. Por quê? Para você ter uma vigilância contra luta com demônios, tentação, provação, tudo. Eu tenho que ter um sistema de vigilância profundo. E ontem, na live que eu fiz no meu canal, explicando para as pessoas, se vocês puderem assistir, é um conteúdo de valor. Eu falei, o princípio é esse daqui.
é o autoconhecimento. Eu expliquei, segundo o cônego Jerônimo Ribeiro, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, eu dei uma aula concreta sobre o princípio da vida espiritual. Eu falei assim, ou vocês vivem isso daqui, ou a quaresma de vocês vai ser um lixo. A gente não aprende a ter vigilância se não aprende a se conhecer. Eu me conhecendo, eu vou entender. São Francisco dizia, o homem é o que é diante de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, nós somos pó e nada. Se eu sou pó e nada, a graça me obriga a ser humilde. Santo Agostinho, quem sois vós e quem sou eu? Deus é tudo, eu sou nada. Se eu sou nada, eu preciso de Deus. Eu preciso me unir a Ele. Mas qual que é o caminho? É o silêncio, é o recolhimento, é a oração profunda. E só por esse caminho que eu fico atento na vigilância. Por quê? Porque senão o diabo me pega mesmo, gente. Santo Tomás de Aquino dizia que o menor anjo da corte celeste é mais inteligente. Escuta isso. O menor anjo da corte celeste é mais inteligente que todos os homens e mulheres que pisaram na terra, desde Adão e Eva até o último homem. Não se esqueçam, o demônio, ele é um anjo. Maliciosíssimo e com uma inteligência extrema. Ele fica te filmando, ele sabe a hora que ele te pega, o ponto que você está vulnerável. A única maneira de escapar é com muita vigilância para entender a aproximação do diabo. E aqui o último é o desapego. A certeza de uma herança incorruptível, 1 Pedro 1,4, nos liberta da escravidão aos bens passageiros e nos capacita para a generosidade e o compartilhamento. Eu acho que eu já falei isso daqui com vocês, né? Vamos terminar com uma reflexão do Papa João Paulo II e de São José Maria Escrivá. Papa João Paulo II dizia, quem tem esperança vive diferentemente. Foi-lhe dada uma vida nova. Olha que lindo isso. Vive diferentemente, foi-lhe dada uma vida nova. A esperança da eternidade não é uma simples expectativa passiva do futuro, mas uma força dinâmica que transforma o presente. Ela nos permite viver cada momento com significado eterno, reconhecendo que cada ato de amor, fé e serviço constrói já agora o reino que esperamos contemplar em plenitude. São José Maria Escrivá vai dizer no Caminho 292, quando orientamos nossas vidas para o céu, não nos tornamos tão celestiais que não servimos para nada terrestre, mas ao contrário, olha lá, ó o discernimento, mas ao contrário, adquirimos a verdadeira perspectiva que dá sentido a todas as nossas lutas e alegria temporais. E como vai nos lembrar São José Maria Escrivá, temos de ser muitos humanos, porque do contrário, também não poderemos ser divinos. Eu estou aqui, mas eu tenho um testemunho de esperança com um comportamento diferente. E aí uma pessoa pergunta, por que você age assim? Porque eu acredito que existe um paraíso e que eu preciso pagar um preço, segundo a regra do Mestre Divino Jesus, que está na Escritura, na tradição e no magistério da Igreja Católica, e eu preciso cumprir isso para que eu receba o meu prêmio eterno. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui, buscando a Deus e com repúdio total do que vai acontecer esse final de semana. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Meu irmão, minha irmã, perseverem. 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 A vida aqui é um brevíssimo segundo. Só baixa um pouco os seus olhos para a gente fazer uma reflexão final aqui e fazer um breve exame de consciência. Diante de tudo aquilo que você escutou, agradeça em primeiro lugar por você ser católico, porque tudo que eu preguei aqui não veio da minha cabeça, isso daqui é tudo pensamento da igreja. Olha que maravilha ser católico, olha que maravilha ver o Espírito Santo atuando na mente de São Paulo, que a gente citou bastante aqui, de São José Maria Escrivá, de São João Paulo II. Olha o poder da palavra de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa que é a vida iluminada dos santos que nos apontam para a eternidade. Que ponto desta pregação que tocou no seu coração? Porque cada um está vivendo uma situação no presente. Mas você considera que você é uma pessoa, que você possui a esperança e você está se comportando de acordo com isso? Ou nessa pregação você viu que você precisa buscar mais isso? Acendeu algo diferente dentro de você? Ou se eu escutar essas palavras, você está passando por um processo de sofrimento que foi uma injeção de ânimo para você continuar, para você não desistir?
Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. É para isso que você nasceu. É para isso que o sangue de Cristo foi derramado todinho na cruz por você. E neste momento eu rezo a Santíssima Virgem Maria, que é a mãe de toda esperança. Não há um ser humano na terra que teve mais esperança no coração do que a Santíssima Virgem. E porque ela teve em abundância, eu suplico ao coração imaculado de Maria que olhe para nós de maneira compassiva, cheia de misericórdia, e nos conceda esta graça. Mãe, eu estendo as minhas mãos para todos os meus irmãos que estão aqui presentes, intercedo em favor deles, e te suplico, mãe, eles vieram até aqui buscar, eles deram o passo dele, portanto eu peço, Santíssima Virgem Maria, coroe-os com a virtude da esperança, para que eles possam continuar com força, para que possamos continuar com força e buscar aquilo que jamais passa.